heróis são abominações, já não significam aquilo que costumavam significar. Foram criados por roteiristas que gostariam de expandir a imaginação de um público de 9 a 13 anos. Era para isso que serviam, e eles estavam funcionando muito bem. Hoje, uma revista de super-heróis tem um público, geralmente masculino, entre 30 e 60 anos, então alguém inventou o termo graphic novel. Esses leitores se apoiaram nisso, com o simples interesse em validar o fato de eles continuarem amando Lanterna Verde ou Homem-Aranha, sem parecer que são emocionalmente anormais. Essa fala foi dita por Alan Moore e esse é o Outros Direitos. Alan Moore é considerado um dos melhores autores de histórias em quadrinhos. Ele revolucionou as revistas com o seu Watchmen, que trata de uma visão mais adulta dos super-heróis. E também fez Liga Extraordinária e muitos outros clássicos das histórias em quadrinhos. Ele, juntamente com o Neil Gaiman e Frank Miller, foram considerados uns principais autores a levar as histórias em quadrinhos a se tornarem literatura, devido ao seu alto valor literário nas obras deles, suas referências e a sua própria modo de narrativa. E é interessante que esse mesmo autor trabalhou com a questão de que será que o público atual de quadrinhos e de filmes, extrapolando um pouco o que ele falou, não se trata basicamente de um público de adultos infantilizados? Eu explico isso. A individualização do homem nas histórias se deu basicamente do período romântico para cá. Antes disso, pode se lembrar das histórias gregas, quando se tratou na Ilíada do Ulisses, ele não representava apenas o indivíduo Ulisses, ele representava todo o povo grego. E isso é um ponto de vista muito interessante, porque com a divulgação e exponencial crescimento do romantismo, deu-se uma valorização muito grande do indivíduo, da pessoa em si. Isso tudo tem muita relação com o que se deu com o iluminismo, o pensamento do individual e passando-se daquele pensamento coletivista e mais relacionado com o Deus da Idade Média. Mas nos tempos atuais, Benjamin estudou a influência das técnicas modernas de reprodução de arte e deu muita ênfase no estudo do cinema e como essa multiplicação de obras de arte afetam a obra original. Bom, ele falava disso quando trabalhava com a questão do surgimento e a divulgação da fotografia, que começou a ficar muito ampla e fotografava-se obras de arte como a Mona Lisa, por exemplo, e divulgava para o mundo todo. E esse ponto é interessante porque na época dele a fotografia era um instrumento relativamente limitado. Hoje em dia, com a rede mundial de computadores, qualquer obra se divulga muito facilmente e não se tem a noção exata do que ela representa. Ele trabalhou muito isso, dizendo que a obra de arte original teria uma aura, um valor de culto. E o que se tem percebido atualmente, e o que ele já havia previsto, é que a arte atualmente tem se tratado como um bem de consumo, uma mera mercadoria. Nesse ponto, é interessante perceber que isso não é, até agora, uma crítica ao sistema. Na verdade, é como ele é o sistema capitalista que vivemos, que tem essa relação com a cultura de tentar monetizar. E isso se torna relevante se levarmos em consideração com a produção de obras de ficção e fantasia no mundo contemporâneo. E podemos perceber que existem dois tipos, basicamente, de ficção. As que são transformadoras, que questionam o mundo social e apresentam suas críticas, e as pode se chamar infantilizantes, que são mero escapismo. Martin Scorsese, um famoso diretor, ele falou recentemente que a Marvel, ao produzir seus filmes de super-heróis, não faz cinema, mas sim um parque de diversões. E é interessante esse pensamento, porque se lembrarmos da época do Martin Scorsese, quando ele produziu filmes junto com outros diretores,
a exemplo do Coppola, do Poderoso Chefão, Hollywood começou a fazer filmes mais autorais, tentando buscar mais um cinema mais que chamam de cult hoje em dia, né? Que é um cinema mais voltado para as relações, para a subjetividade, para a sutileza do diretor. E muitos consideram que os filmes dessa época são a era de maior criatividade de Hollywood. E podemos retornar à questão proposta pelo Alan Moore e também tratada pelo Coppola. Os filmes que mais vendem atualmente, os blockbusters, são produtos da grande mídia e infantilizantes. Atualmente tem se percebido que o cinema não tem buscado mais filmes autorais, ao menos não no valor rentável deles. O que se busca são franquias. Então tem se buscado inúmeras franquias como Harry Potter, quadrinhos de super-heróis, Walking Dead, que também veio baseado nos quadrinhos, Game of Thrones, que são séries que tem uma ênfase muito grande nesse seu valor de mercado, que por serem franquias, não serem histórias fechadas em si, acabam tendo um valor lucrativo muito maior se derem certo. E uma dessas grandes franquias que foi muito lucrativa é a própria Marvel, que foi comprada pela Disney. E é um exemplo muito bom de como se tem essas franquias, porque o último Vingadores, por exemplo, Endgame, faturou mais de 2 bilhões e é a maior bilheteria da história do cinema. Mas outros filmes da Warner, por exemplo, como Batman vs Superman, ilustram muito bem essa questão da infantilização, que muitos não gostaram do resultado do filme. E depois teve a Liga da Justiça, que foi um filme que o Zack Snyder, o diretor original de Batman vs Superman, ele teria dirigido, mas saiu no meio devido ao falecimento de sua filha. E o diretor que continuou o filme teria levado um outro tom pro filme. E os fãs não gostaram, os fãs do Zack Snyder, e queriam que fizeram até petição para que soltassem o corte dele, do diretor. Outro ponto importante disso foi o que se deu na série Game of Thrones, que se tornou um fenômeno midiático nas últimas temporadas, e após o final ter sido decepcionante, muitas pessoas fizeram petições para que mudasse o final, queriam outro final, queriam um final que gostassem mais, algo que agradasse mais ao público. Ou seja, as pessoas não se conformam com a visão do diretor, com a visão do canal mesmo que seja uma visão que não seja tão boa, a obra perde o valor dela em si, começa a ser trabalhado como algo das pessoas e que elas esperam que aquilo que se buscou inicialmente seja para elas mesmas, ou seja, queriam um final diferente, um final que fosse esperado. E um dos maiores exemplos recentes disso é o que se deu com Star Wars, que surgiu como um dos primeiros blockbusters, junto com o Tubarão, do Steven Spielberg. E também foi um dos maiores produtos de merchandising. Tanto que o George Lucas, o diretor e criador ele abriu mão dos seus lucros pelo filme, de alguma parte deles, para que garantisse o valor de venda de produtos licenciados, como bonecos, canecas, lancheiras escolares. E isso para ele, como apenas no dinheiro arrecadado, foi simplesmente fantástico, porque ele construiu um verdadeiro império. Se considerar Star Wars como um produto único, que envolve os 9 filmes, vídeos, videogame, bonecos, histórias em quadrinhos, as análises dizem que fica entre 20 e 40 bilhões, ou seja, é um dinheiro tão grande desse império que é maior que o produto interno bruto do Paraguai. A Disney comprou a empresa depois, o licenciamento do Star Wars, e transformou ainda mais fortemente numa mentalidade de produto. Isso se pode perceber claramente com o que aconteceu nos últimos filmes de Star Wars. Por exemplo, quando teve após a compra da Disney,
teve seu novo filme, que foi basicamente uma história para remostrar, recontando alguns passos do primeiro filme, com os perigos semelhantes, os plots do roteiro são bem semelhantes, então seria uma história de origem, baseada muito fortemente na original, deveria mostrar novos caminhos, ou então continuar. E, em 2017, o diretor Rian Johnson fez um filme chamado Os Últimos Jedi, que é de um certo ponto de vista autoral. Ele botou essa visão no filme que foi diametralmente oposta do diretor anterior, o J.J. Abrams. Não tô dizendo que Os Últimos Jedi não é um filme de franquia e que ele é um filme autoral, como os do Coppola, mas ele mostrou uma história diferente do que era esperado, mostrou plot twists diferenciados e levou a história para um outro caminho, completamente diferente do que os fãs esperavam, transformando o principal herói do primeiro filme num velho meio ranzinza, abandonado, descrente do mundo, que foi um caminho muito diferente do que dava nos livros, que diziam que ele viraria um grande herói, uma espécie de Superman. O filme foi um sucesso pela crítica e também arrecadou muito, porque como um blockbuster ele já sai da linha de produção com vendas praticamente superiores ao seu valor de construção do próprio filme, que estamos falando de valores milionários. Bom, mas grande parte dos fãs reclamaram do filme e muita gente pediu para que ele fosse desfeito, teve petições nesse sentido. Em 2018 teve outro filme, o Solo, que era o filme sobre o Han Solo, um dos principais personagens da trilogia clássica. O filme estava se tornando um filme mais autoral também, com os diretores Phil Lord e Chris Miller, que estavam trabalhando com esse filme de uma maneira diferente do que a Disney esperava. E por divergências criativas, o filme teve troca de diretor. Teve-se um outro filme com uma outra pegada, uma pegada mais próxima dos originais, apesar de ser um filme insosso, sem originalidade, e não chega nem perto de se ter uma aura no conceito benjaminiano. Em 2019, tivemos o último filme de Star Wars, a Ascensão Skywalker, e nele tivemos um conflito de visões. O diretor originalmente que estava no filme saiu e foi chamado o primeiro diretor, o J.J. Abrams, para botar o filme nos eixos e tentar trabalhar ele como uma franquia. Bom, o filme tá vendendo muito bem, grande parte dos fãs gostaram porque ele resgatou muita coisa do que foi trabalhado nos livros, nas revistas em quadrinhos, mas pro público de críticos ele tem sido avaliado como um filme medíocre, na média, na verdade abaixo da média, porque ele é um filme sem profundidade, tem problemas no roteiro, emocionalmente falando ele não te conecta porque tudo que acontece é logo desfeito, não tem consequência. Os fãs gostaram, muitos porque ele resgatou muito do que foi trabalhado nos livros e no universo expandido, mas como filme eu particularmente não gostei dele, mas isso não quer dizer que quem gostou seja por esses motivos apenas. Só que esse é um ponto a ser considerado. Quem gostou porque deu exatamente o que queria. Um filme que não dá surpresas. Bota a história no ponto que deveria ser esperado. As ameaças são basicamente as mesmas das anteriores. Os heróis se tornam nobres como os anteriores. Tudo que foi feito no filme anterior, ou 80%, foi jogado por água abaixo. E isso é complicado, porque o que se busca num filme como obra? Que ele simplesmente corrobore o que se espera, ou seja, que ele simplesmente pegue a sua visão, o que você tem dos personagens, e dê exatamente o que você queria pro personagem, para os heróis do filme. Ou, como o Scorsese disse, sejam simples partes de diversões. Eu entendo que o Alan Moore e o Scorsese talvez tenham exagerado nas suas palavras. Não é exatamente só um parque de diversões. Mesmo nos filmes da Marvel, tem alguns filmes que tem filmes muito bons, como o Soldado Invernal do Capitão América, que é um ótimo filme de espionagem.
O Ultimato é mais parte de diversões nesse sentido, mas o Guerra Infinita é um filme muito bom que trabalha as emoções de um personagem totalmente feito em CGI. É muito interessante essas visões, como são trabalhados, mas eles têm um ponto muito importante. Se não gostarmos do que foi feito